Infindável Cast, o podcast das palavras inesgotáveis. E aí galera, aqui quem fala é o Vini e hoje eu tô aqui com meus dois hosts, Mateusão e Will. Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Victor, Matheus falando com vocês e vamos para mais um podcast nesse dia maravilhoso. Salve, salve galerinha da boa, aqui é o Will falando. Mais um episódio de podcast com vocês, essa oportunidade maravilhosa de estar na orelha de vocês novamente. E junto com os meus amigos, Mestre Tá bom, já foi grande. Ele já lembrou, Manuel Gomes. Ele tá aqui. Eu tô com meus amigos. É isso aí, E bem, o que a gente vai falar hoje aqui, rapaziada? Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Polêmico? Igual mamilos. Nossa, isso é muito velho. É por isso que eu não entendi a referência. Ok, esqueci. Mas a gente vai falar sobre filmes que a gente considera bom, mas que poucas pessoas conhecem. Show, legal, bacana, gostei do tema. Boa. Eu acho que assim, todo mundo tem aquele filme, não só nós aqui, mas todo mundo, até nossos ouvintes, tem aquele filme que só você parece que assistiu. Você comenta com seu amigo, ninguém nunca viu, ninguém nunca assistiu, ninguém nunca nem ouviu falar até você falar. Então é isso que a gente vai tratar hoje. Mas, antes disso, eu quero deixar um recado para vocês que nos escutam. Por favor, nos sigam nas redes sociais e além disso, se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtem e comentem nos nossos vídeos pra gente ganhar um engajamento bacana pra cada vez a gente melhorar a nossa produção. E lógico, não só por engajamento, porque a gente gosta de ler os comentários de vocês, a gente vai responder vocês, a gente gosta de conversar com vocês, não entreter com vocês pra que isso seja um podcast mais amigável, mais familiar pra vocês, ou um lugar mais um lugar mais confortável, trazer um podcast mais confortável pra vocês. E assim que tiver bastante comentários, a gente vai fazer um podcast só respondendo comentários. A gente ainda não respondeu os do primeiro episódio, os cortes, mas a gente vai começar, tá, galera? A gente lê, a gente fica por dentro aí de tudo. E agradecer, né, quem já comentou, quem já tá seguindo aí. Mas vamos parar de enrolar, né, rapaziada? Vocês enrolam demais. Não, mas a gente tem que fazer aquela primeira introdução ali, igual todo o canal. A gente já fez a média. Já fez a média, então tá bom. Então já que é assim, eu vou falar então... Por que você não começa, Vini, falando de um filme? Tá bom. O primeiro filme aqui que eu quero recomendar, cara... Tá na sua lista. Tá na minha lista. É o filme Toque Toque. Toque. Quem é? Cara, o nome engraçado do filme, né? Toque, meu bem. Quem conhece essa? Esse filme literalmente conta a história de pessoas que têm... meio neuróticas. Por exemplo, tem um cara que ele faz cálculo com absolutamente tudo. Tem uma menina que ela fica repetindo as frases dela. Tem uma menina que fica repetindo as frases dela. Tem uma menina que já entendeu. Então, eu achei esse filme na época, ele tinha na Netflix, tá? Certo. Esse filme é da Espanha, lançado em 2017. Aí o que acontece? Já dá pra ver aqui que só pelo isso que o Vinícius tá falando que ele é o cinéfilo, porque o cara assiste filme espanhol, ele é aquele cara que assiste filme israelense em preto e branco, tá ligado? Mentira. Ele assiste todos os filmes do Oscar, assiste sim, vagabundo. Então, vamos deixar isso pra lá, né? Não quero passar de curte. Aí eu vou lá e não entendo nada, mano. Quando pega um cara mais cabeça assim pra conversar, cara. Aí é embaçado. Mas enfim, aí o que acontece? Aí tem vários personagens com neurose, tem esse dos números, tem essa menina que repete. Tem uma moça lá que ela tem neurose com limpeza, por exemplo. Pô, ela tocou na maçaneta, ela vai lá, ela já lava a mão. Mas esse filme é tipo assim, cada pessoa tem um tipo de doença específica? Mais ou menos isso. Mas... Tipo, um tem autismo, um tem a síndrome de Down, tem um... Não é isso. Tipo isso? E, cara, é engraçado que tem um personagem lá que ele tem Tourette também, mano. Caraca, velho, igual de leira. Do nada ele tá lá falando de boa, mó formoso lá com a pessoa. Ele só tá pedindo... ele solta uma dessas, manda a pessoa tomar no cu, tipo... É muito bom, velho. E aí o que acontece? Todos esses personagens que tem neurose... eles vão para uma clínica psiquiátrica. Certo. Porque todos eles vão falar com um doutor específico lá. Eu vou ver o doutor. Psicólogo, né? E aí, esse psicólogo ele não aparece. Ele fica enrolando para aparecer, rapaziada. Tipo, o cara simplesmente atrasou demais. Porém, os personagens acabam se conhecendo ali.
e cada um começa a ajudar. Entre eles mesmos naquele dia. E, cara, esse é um baita filme de comédia. Vamos tentar não spoiler o final, tá, dos filmes. Sim, não vou dar spoiler, mas assim, tem um plot legal no final. Que pra mim me pareceu muito um Clube dos 5 deficiente, tá ligado? Cara, eu gostei. Mas assim, pelo final você fala, talvez não, tá ligado? É outro filme, Clube dos 5? Sim, eu já vi sua cara de confusão, imaginei que você nem sabia. É um filme antigo. 80, tá. Então é isso, esse é o primeiro filme que eu indico, Toque Toque. Atualmente, ele tá na Amazon, tá, galera? No Prime Video. Prime Video patrocina nós. Mas na época eu achei ele na Netflix e é filme de comédia, tá? Ah, é filme de comédia. De comédia. Ok. Quem é o próximo? Agora, vamos lá, Will. Eu? Um dos 3 filmes que você acha bom, você acha bom, mas poucas pessoas conhecem, tá? Não vem falar que, Homem-Formiga e Vespa. Não. Muita gente conhece. Não. Mas eu queria falar realmente que é um filme da Marvel. Ok. É um filme da Marvel, mas sempre que eu falo desse filme, ninguém sabe. Mas mas ele é do CM ou não? É Morbius, né? Não é o CM. Não é Morbius, não é Craven. Ele tá no CM agora, mas não tem um filme próprio. Ok. Ele só apareceu tipo 30 segundos. Já apareceu também um What If. É o Hard Pato? Exatamente. Não acredito, cara. Porque eu falo sempre desse personagem, ninguém sabe o que é. É o primeiro filme da Marvel, que já foi um fracasso, mas por causa da época, porque ninguém sabia direito. Essa imagem aqui, eu sei porque esse filme, eu lembro desse filme, passava no SBT, velho. Isso, mano. Naquela tela de sucessos. Passava no SBT esse filme? Passava, velho. Eu tenho, na minha memória, esse filme passava no SBT, mano. Tem um baseada de veras estranho, hein? Não, calma aí, beleza. Aí, esse filme é assim. Tem o Howard. Ele é um pato. Ele é um pato. O filme já começa bom assim. Ok, já podemos falar duas coisas. O nome do personagem principal é Howard e ele é um pato. Isso, só que nos Estados Unidos o nome dele é Howard the Duck, o nome do filme, só que eles traduziram para o português de Howard, o super-herói. Aí basicamente é um pato lá do Duck World, lá do planeta dele, que é basicamente um ovo. O planeta dele. O planeta dos patos, então. Aí o legal do começo desse filme é as referências, velho. Ele tem um pôster do Indiana Jones, que é um pato. Ele liga a TV quando ele chega lá em casa e já aparece o Silvio Santos lá falando. Oi! Mano, talvez por isso esse filme tenha passado no SBT. Qual seria um negócio de pato pra. Olha o aviãozinho. Olha a peninha, talvez? Cara, olha a peninha. Porque. Bom, enfim. Segue. Aí ele tá lá na casa vida dele, pacata dele. Aparentemente normal, né? Que ele tem uma vida igual dos humanos. Ele pega até uma Playboy, velho. Que na verdade esse filme, essa revista não é Playboy, né? No planeta deles é Playduck. Playduck, faz sentido. Aí beleza, ele tá lá no sofazinho, aí ele é puxado por algum lugar lá. Ele é puxado até chegar no espaço, indo pra outro planeta, que é a Terra. E ele fica meio perdido lá, ele já vê que mas então esse outro planeta que ele tá é a Terra que a gente conhece. Isso, é a Terra agora que a gente conhece. Tá. A nossa Terra. Ok. E ele já enfrenta vários problemas lá. Tem uma galera punk lá, do heavy metal, rock, tudo e tal, que já não é muito receptivo com ele. Olham ele estranho e tudo. Não, mas eu acho que assim, né? Se aparecesse um pato de mais ou menos 1,5 metros com a roupinha de terno, eu também achei ele meio estranho. Eu acharia estranho também. Aí beleza. Aí, nessa história, vai enrolando que tem esses problemas, aí tem outra garota chamada Beverly, eu acho que é o nome dela, e ela também é uma banda dela, e aí tem esse conflito com ela, que quando ela vai na rua, tem uns caras lá que tocam nela, tudo, e aparece ele vê que isso acontece e salva essa menina. E aí tem essa amizade entre os dois, começa aí, também tem depois de um tempo rola uma confusão entre os dois se separam, e ele volta a ter essa amizade novamente. E não aí. Tem romance? Mano, não, então, por favor, que não tenha. Calma. Isso vai entrar em temas tão espinhosos. A Beverly e o Howard the Duck. É foda. Tem uma amizade. Penosos? Tem uma amizade assim um pouco suspeita, sabe? Tipo, tem. Suspeita. Tipo assim, a abelha do velho. Só que tipo assim, a abelha do Bimove. Não, a abelha do Bimove é óbvio, né? O bi do Bimove. Eu acho que na verdade eu acho que o Howard the Duck
é mais um pouco... Eu me senti mais incomodado do que assistir o B-Movie, velho. Porque ele já fala assim que ele já vai ficar no planeta porque ela tá lá na cama. Mano, calma aí, eu entendo a sua indignação. Eles não vão fazer nada. Não, tudo bem. Mas, cara... Mano, a abelha do B-Movie é muito bizarro. Não teve talarico na história? Como assim? Quer dizer, teve um corno? Porque você tem noção que o cara... Não, teve corno. Ele era dentista, eu acho. Ele era dentista e foi chifrado por uma abelha. E além do mais, onde é que foi a autoestima desse cara? Depois que o B-Movie e as abelhas salvaram aquele avião no final do filme. Mano, o cara literalmente perdeu a namorada, velho. E perdeu todo o respeito que ele tinha por uma abelha, velho. Sim, cara. Por uma abelha. E sabe o que é o pior de tudo? O B-Movie, ele sempre... Eu não lembro o nome do personagem. Não, tudo bem. Mas ele sempre vai voltar lá porque a moça trabalha numa floricultura, cara. Perfeito, verdade. Não tinha aquela música lá, quando o meu é bom, a abelha sempre volta. Será que foi esperado em B-Movie? Ah, Simone Mendes, a gente já descobriu. Ela assistiu o B-Movie. Mas continue, perdão. Então, a gente tava falando sobre isso. Aí eles têm uma amizade. Sim. Mas aí ela brinca com ele que, tá apaixonada pelo pato e tudo, só que não tá apaixonada. Aí, só que teve um pessoal que foi assistir no cinema que se incomodou com esse negócio, né? Porque claramente parece que ela tinha alguma coisa com o pato, apesar de falar não. Né? Até porque parece que os dois, ela é realmente apaixonada nele e não quer que ele vá embora pro planeta de volta. Certo. Aí beleza. Aí segue a história toda. Aí nesse caminho ela apresenta um doutor lá pro pato, pro Howard, que tem a solução pra ele voltar pra casa. Aí beleza, eles vão lá no laboratório, ver como funciona uma máquina lá que... É uma máquina que estuda espaço, eu não entendo nada desses negócios de ciência, tipo um telescópio, uma parada buraco negro, pronto. Aí por isso você veio aqui. E também trazendo ele de volta, ele trouxe também uma espécie diferente, chamado de Senhor do Caos, que é meio que uma entidade que se possuiu de um doutor de lá, que agora também quer trazer os outros Senhores do Caos. Não, peraí, ele possuiu o que, esse Senhor do Caos? Um doutor. Mas humano ou pato? Humano. Ah, tá. O doutor. E ele quer trazer os outros Senhores do Caos pra governar a Terra. Aí o conflito é esse. O Howard tem que tentar salvar o planeta Terra contra um Senhor do Caos que tá na Terra pra trazer os outros de volta. Aí o que acontece... Não vamos dar spoiler no final. Sem spoilers, porque é spoiler crime. Então, esse filme, eu gosto tanto desse filme porque eu tava caçando, não sei quantos vídeos eu coloquei no computador do meu pai de tanto ficar procurando em site duvidoso só pra achar esse filme. O cara baixa 50 cavalos de Troia no PC só pra ver Howard e o pato. E foi muito difícil achar esse filme. Quando eu assisti, mano, eu fiquei tão aliviado, fiquei tão feliz porque é o primeiro filme da Marvel, velho. Primeiro filme da Marvel. Isso é um fã, rapaziada. Essa é a diferença do fã pro fanboy. Puta que pariu, a gente não foi silenciado, mas tudo bem. É a diferença de um fã para um fanboy. Ele assistiu todos. Eu tava pensando, você tava falando lá do mundo do Howard Pato. Do Howard Pato, eu que é da Patópolis da Disney. Do Disney, exatamente. Muito bom. E lógico que o Howard Duck foi uma inspiração do Pato Donald, porque naquela época tava fazendo um sucesso... O Super Pato. Não o Super Pato, mas esses quadrinhos cômicos do Mickey, e eles queriam pegar essa mesma coisa. Teve uma época que eu li bastante Super Pato, cara, muito bom, muito bom. Mas eu fiquei com vontade de assistir esse filme do Howard, nunca assisti. Nunca assistiu? Nunca assisti, mano. Não, você vai gostar. Não, e você falando agora, eu lembro que tinha um desenho que passava no SBT também, que eram de patos, que eles tipo jogavam hóquei. Eles eram tipo super-heróis, acho. Tinha mesmo. Mano, esse desenho era bom, velho. E ele tipo assim, você falando agora, mano, o que a galera tinha com tanto pato, né? Patolino, Pato Donald, Super Patos, Howard o Pato. Verdade. Mano, nossa, é verdade, né? Mas tudo foi por causa da Disney, por causa do sucesso do Pato Donald, entendeu? E aí a Marvel também entrou nessa e criou o Howard, entendeu? É porque a Marvel, tipo, foi esse personagem de que ano? Mais ou menos 80, 90, por aí? O Howard? 80, eu acho. Não o filme, o personagem em si. Não, 80. O filme é de 1986 e se encontra lá na Prime Video e na Apple TV Plus. Caramba, tem na Prime Video aí, viu? Você vai poder assistir. Parece que eu falo um pirata aqui pra pessoa assistir. Netflix, Shelf tem... A gente não tá recebendo ainda. Mega Films.
Mega filme já foi de base. Putz, já foi de arrasto. Os caras querem acabar com a pirataria, mas, mano, uma vez aquilo tá na internet, vai ficar pra sempre na internet. Verdade. Alguém tem uma cópia daquilo. Caramba, cara, olha só, eu vi que o produtor executivo desse filme do Howard o Pato é o George Lucas. É o mesmo diretor que fez Star Wars. Star Wars, cara. Que isso, cara? Sim, velho. George Lucas tava Mano, George Lucas tava financiando o Star Wars com dinheiro de pato. E a Beverly, ela fez De Volta pro Futuro. Quem é a Beverly? Ela faz a protagonista? Do Martin? Eu acho que a mãe do Martin quando ela é jovem. A mãe do Martin McFly quando ela é jovem. Caraca, velho. Então Howard o Pato é o pai de Martin McFly. Boa. Entendeu? Caraca, esse filme é incrível, velho. Pessoal, o Howard o Pato, ele vem de Patópolis, da Disney. Não, ele não vem de Ele vem de Patópolis, cara. Tá, ok. Ele vem de Patópolis. Assistem. A casa dele é um ovo. A casa dele é um ovo. Ele vem pra Terra. Na Terra, você pensa que é o pai do Martin McFly que deu aquele soco no Biff. Mas não foi, cara. Foi o Howard o Pato. Porque o Biff era o quê? Era um punk. Sim. Que combina toda a história do Will, que tava mexendo com a mulher. Então, galera, mental, velho. Assistem Howard o Pato, velho. Vocês vão adorar. Talvez naquela época, realmente, cara, a pessoa não gostou. Realmente é o George Lucas, cara. Mas eu acho que ele Nossa, cara, o orçamento foi 36 milhões. Foi o menor. Mano, como assim, George Lucas? Foi o menor orçamento de todos os filmes da Marvel. Não do CM, da Marvel. Nossa, mano, o patrimônio líquido dele é 5 bilhões. Verdade, velho. É muita grana que o George Lucas tem. Mas se a gente for parar pra pensar, essa ideia aqui do filme do Howard Pato não é uma loucura pro George Lucas pensando nos Ewoks lá do Star Wars, não, o George Lucas ele não tem moral. Meio estranho. E Jar Jar Binks também foi culpa dele. Jar Jar Binks e tal. Sim. Mas é um gênio do cinema, né? Não vamos reclamar. Quem é a gente pra reclamar do George Lucas, né? Eu vou me abster de qualquer resposta. Fica quietinho mesmo. Vagabundo. Mas vai, fale aí um filme que você escolheu, por gentileza. O primeiro filme que está na minha lista, cara, vai ser um que talvez vocês aqui já ouviram tanto que eu falo, mas, cara, não será outro senão Shakma. Eu serei aquele que levantará a estandarte de Shakma para o mundo. Por favor, pessoal, assistam o filme Shakma. O que eu preciso falar mais desse filme que eu já não disse no primeiro episódio? Cara, esse filme é maravilhoso mesmo, cara. Cara, esse filme é muito bom, cara. Tem tudo que a gente gosta. É um filme de terror trecheira. Ele tem um animal que é real. Eu vi alguns vídeos, eu pesquisei algumas coisas. Realmente tinha um babuíno. Nenhum momento foi animatronics. Não. Nenhum momento. É literalmente um babuíno. Até porque não era muito difícil eles alugarem um babuíno. E o Matheusão, explica pro pessoal que não sabe o que é um filme trecheira. Cara, um filme trecheira é um filme que ele... Não é que ele não se leva a sério. Eu acho que ele se leva a sério até demais e fica engraçado. E ele também tem alguns requintes assim de muito gore. Ou seja, tem muito sangue ou... tipo, coisas escatológicas de graça ali pra chocar o público. Por exemplo, o Shakma tinha uma hora lá que ele pula no pescoço do maluco ali, lembra? Mano, o maluco tinha 50 litros de sangue, velho. Que ele deixa lá e ainda tem um copinho que derrama lá, lembra, mano? Fica pingando o sangue daquele maluco uma meia hora, mano. Eu falei, caraca, velho, o maluco drenou. E fora que foi nessa época dos anos 80, mais ou menos. Eu vou chutar que o Shakma é dos anos 80, tá? Cara, e também era um filme feito com baixo orçamento, mano. O que foi esse filme? Teve um péssimo... Não, péssimo não, porque eles conseguiram um babuíno. Mas eles tiveram pouquíssimo orçamento. Porque, mano, literalmente foi feito em só uma locação, que foi aquele prédio. Os caras não mudam de lugar. Sério? Tipo, a universidade e o prédio onde a galera fica é o mesmo lugar. Tipo assim, ele deve ter tido um orçamento pífio. Eu acho que a coisa mais cara que eles conseguiram foi o macaco. Eu acho que foi o aluguel do babuíno. De verdade, mano. E é um filme bem fácil de achar na internet. A gente vê no YouTube mesmo. De graça. Dublado. Tem umas partes que é em inglês. Então, é isso que eu ia falar. Os caras não tiveram nem tanto cachê que eles nem conseguiram dublar direito o filme, mano. Tem partes que aparecem dublado do nada. Uma informação que eu acho... relevante, mas nem tanto porque é do IMDB e a gente lembra quem ficou em terceiro lugar no IMDB, né? Que foi aquele Thor Ragnarok, que é bom, mas não pro terceiro lugar do MCU. Mas no IMDB ele tem a nota 5. Como assim? Louco? Como assim? Thor Ragnarok, que é uma história totalmente pífia. Não. Pífia. Comparado à obra-prima que é... Mano, Shakma deveria ter feito muito mais sucesso que Titanic, Vingadores Ultimato, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Ele deveria ter ganhado tudo. Todos os prêmios. Todos.
Mas, cara, Shakma é um ótimo filme. Tá, na minha experiência, cara, na minha história afetiva que eu tenho com esse filme, ninguém vai entender, mano. Mas se você abrir os comentários no YouTube, igual a gente fez, tinha várias pessoas com o mesmo relato que eu, que passaram na TV zapeando na época do programa do Zé do Caixão e depois ralaram pra achar esse filme anos depois. Sim. Então, assim, cara, o que eu posso dizer? Shakma, a Fúria Assassina, que eu tinha esquecido desse subtítulo, eu sempre esqueço. Mas, cara, é um ótimo filme. E pior que assim, mano... Olha, depois você mostra as fotos pro Will, pra ele ver ali. Mas literalmente, cara, era a coisa mais cara desse filme foi o babuíno. E era realmente um babuíno real. Mano, e é um filme muito... O olhinho dele vermelho. O olhinho dele de putaço que vai matar alguém. Mano, mas assim, tem cada cena boa nesse filme. Tem a cena do banheiro, que eu já comentei, que a menina fica tipo... Ela vai no banheiro que é vazado em cima contra um macaco. Em cima e embaixo também. Embaixo, mano. Ou seja, é muito fácil ele ter pego ela. Mano... que spoiler desse filme eu acho que não é tão relevante, mas eu não vou falar o final também. Olha o macaco! Macaco! Correndo atrás de mim. Esse filme personifica essa música. Homem macaco. Mano, e tipo assim, esse filme é tão irrelevante que você não lembra os nomes dos personagens, você não sabe, eu acho que nem é falado. É o Shakma, né? É o Shakma que é o protagonista. Eu tenho que assistir esse filme. Eu vou assistir esse filme hoje. Cara, e aproveitando, onde é que você acha esse filme? No YouTube, como a gente já disse. De graça. E no Plex, eu não faço ideia de qual eu também aqui vamos citar o Plex. Patrocina nós. Salve Plex, patrocina nós. Tira uma dúvida, você sabe por que Shakma? Shakma é o nome do babuíno. Ah, tá. É o nome do personagem do babuíno. O único que é nomeado. É tipo, pensa um filme que o nome... por exemplo, Howard o Pato, o filme. Então, Shakma, a Fúria Assassina. Ele é a Fúria Assassina, entendeu? Cara, eu acho que o que eu posso falar de Shakma é que, por favor, qualquer um que gosta minimamente de um filme de terror, que você vai mais dar risada, um terrível praticamente... Você vai se rachar, mano, com a atuação do melhor personagem, que é o babuíno, velho. Por favor, assistam, cara. É bom mesmo, rapaziada. Eu achei esse filme meia-noite, morrendo de sono. Eu durmo cedo, eu durmo umas 10, 11 horas por aí. E, cara, eu consegui ficar acordado. Foi. Não dormiu em nenhum momento desse filme. Com certeza, esse filme é muito bom. Assistam. Mas é bom pra dar risada, né? Pra se assustar, depende, né? Se você não é uma pessoa que gosta de macaco, eu não recomendo, né? Se você tem... se tem problema macacofobia, não sei. Você não vai gostar, mas, cara... Assista com os amigos que vocês vão dar vai ter ótimos momentos de dar risada, velho. Por favor, assistam. E agora, Vinição, seu segundo filme? Cara, apareceu muito filme agora na minha mente, tipo assim, a gente conversando aqui. Mas aproveitando que eu tô na onda dos filmes espanhóis. Amiguitos, já que estamos falando. Pero. Ele meteu a Shakira, que é colombiana, eu acho. Ai, caralho. Vamos lá. O filme que eu vou recomendar é o Super Lopes. Super Lopes! Que é uma versão, uma paródia do filme do Superman. Cara, esse filme tinha na Netflix, não tem mais no catálogo, infelizmente. Mas tá na Prime Video. O que não tem na Prime Video, né, rapaziada? Prime Video salva, filho. Prime Video patrocina nós, pelo amor de Deus. A gente não tem 1000 seguidores, mas a gente quer também ter você. E os meus seguidores também, tá, rapaziada? Todo mundo quer Amazon Prime. Mas vamos lá. Literalmente a história é essa, uma paródia do Superman, que ele vai parar na Espanha, mas aí ele é bigodudo, ele não é tão forte quanto o Henry Cavill, não é tão gostosão. Pra vocês terem noção, esse filme tem uma parte que é engraçada, que ele aparece num jogo do Barcelona da época do Messi, cara. Sério? Caraca, ele pega uma rede e joga, aparece no campo, eu não lembro. Contra algum vilão? Qual é que é? Luta contra o vilão, mas eu não me lembro agora, eu só lembro que esse filme é muito bom. Mas esse vilão tem algum poderes também igual a eles ou não? Sim. É tipo o Zod. Tipo o Zod, o General Zod. E aí é isso, recomendo esse filme aí. É só isso. É sério que um dos 3 filmes você vai queimar a pauta tão rápido. Falando que é só o Super Lopes. Mano, Super Lopes. Você não lembra de nenhum fato engraçado ou alguma coisa? Ele tenta conciliar, né? Tipo, a vida de... beleza, ele quis comparar tipo Super Lopes com Homem-Aranha 2. Mas é tipo uma paródia uma comédia do Superman. Como se fosse, mas muito mais legal e engraçado do que o Superman.
Alguns, né, de Superman, porque tem Superman que é bom. Mas, cara, é muito Mano, esse bom, ator que faz o Super Lopes parece o Rocha do filme do Sonic, por algum motivo. A gente Rocha. O bigodão dele é muito top, né, cara? Aí também tem um romance dele, né, tipo, com a Luana Lane. A suposta Lois Lane, que eu não lembro agora. Luana Lane? Ia ser engraçado se fosse isso, não. Nossa. E qual é o nome dela, então? Luísa Lane. Luísa Lanas. Olha que Lanas. Era que a Lois Lane do Super Lopes. Super Lopes. E é isso, galera. Não vou ficar estendendo porque eu esqueci do filme aqui. Mas eu recomendo de verdade. Não, ele foi lá, ele falou assim, galera, ó, ele deu a pauta do dia, que era pra gente falar sobre filmes. E ele não pensou direito, ele não fez o mínimo do dever de casa do filme dele. Complicado, né, cara? É complicado isso aí, né, cara? Você não precisa nem voltar pro próximo. Pra próxima gravação. Beleza. Bora, Will. Vai, Will, sua vez. Meu próximo filme, também, obviamente, de super-herói. Que novidade. É Rocketeer. Rocketeer? Rocketeer. Caraca, esse filme é muito bom. Rocketeer. Eu não imaginava que você fosse falar de um filme assim, mano. Então, Rocketeer pra mim é um filme incrível porque ele me lembra muito Capitão América. E ele foi inspiração pra algumas coisas pro filme do Capitão América, o primeiro Vingador. Ele é antigo, velho. Rocketeer é uma história de um aviador de corrida. E ele tava testando um avião dele e nesses testes de avião, lá embaixo, tava acontecendo meio que um tiroteio de carro, sabe? E tinha uma polícia atrás, tinha uns caras na frente, os bandidos. E aí os polícias, e os bandidos correndo. E aí... Eu acho que não tinha moto nessa época. E a polícia e o governo, né? Polícia, no caso, o governo, não só esse policial, tava atrás do bandido porque eles estavam aguardando uma mochila jato. Eles estavam escondendo uma mochila jato. Que esses bandidos foram lá no lugar de avião, lá dos aviadores, pra esconder essa mochila e despertar da polícia. Aí deu certo, só que esse cara, o protagonista, achou essa mochila e viu que poderia usar alguma coisa a favor, tipo, ganhar dinheiro com isso. Ele usou nas corridas, só que foi pra salvar um cara, nem foi nem pra correr. Aí com o tempo ele teve uns problemas lá, que a máfia, né? A Silvini talvez ia gostar desse filme, porque tem envolvimento com a máfia, né? Porque a máfia quer também a mochila, não só o ele acha que ele tem descendência italiana da Sicília. Com certeza, companheiro. Esse Mário. Esse é o italiano melhor que a gente tem. Um pedacito de Mamma mia! E aí envolve muito o governo internacional, a máfia e também o nazista. Que nessa época os nazistas queriam essa mochila pra usar e mandar todo o pessoal nazista do mundo inteiro com essas mochilas. Sem precisar arrombar, né? E aí, esse cara, e também por causa... Eu acho que você não podia ter falado dessa palavra que começa com N. Por quê? Eu acho que isso aí... Eu acho que é negócio na internet. Eu acho que era complicado. A gente coloca algum tampão. Eu edito, eu falo... Aí, beleza. Aí, mas também... ele usou essa mochila também, foi pra salvar a mina dele, né? Que o cara nazista... perdão. O cara racista... Não! Racista. O cara nazista. O cara nazi raptou ela pra tirar informações pra descobrir quem é o Rocketeer. E ele descobre... Só que teve uma luta em conflito que no final não vou falar, mas eu quero que vocês assistem, porque eu super... Ô, irmão, eu falta muito detalhe dele, ele põe demais, cara. Não, mas assim tá bom, que ele tá compensando só a falta de pesquisa. Porque aí pelo menos ele fala o bagulho certinho. Mas, mano... Mas eu fiquei com vontade de assistir esse filme. Procura o quadrinho, Rocketeer. Ele foi baseado em um quadrinho, pô. O filme tem um quadrinho. Porque quando eu tava estudando sobre literatura punk, gêneros punk, o Rocketeer ele entrava como referência pra Dieselpunk. Sim. Eu também vi que ele é uma pegada também meio que retrofuturística. Então, é isso mesmo. O Dieselpunk ele entra assim como um tipo de retrofuturismo, onde em vez de, por exemplo, ter a nossa revolução industrial totalmente focada pra coisas pra guerra. Por exemplo, a mochila... Era como se fosse era pra ser um item de guerra, entendeu? Isso. Exatamente. É um retrofuturismo. Legal. É muito... Cara, eu me interessei também. É interessante, cara. É interessante Rocketeer. Nossa, mano, esse de todos, assim... O último que eu achei legal tá na Disney Plus também. Tá? Disponível. Mano, e esse filme é da Marvel? Não, esse filme não é da Marvel. Ah, tá. Tipo, o herói Sim, o personagem Rocketeer é da Marvel. Ele me lembra muito o personagem da DC.
que é o aventureiro... Ele Capitão também... Escarlate, aquele Capitão Escarlate, isso. Exatamente. Ele tinha na Liga da Justiça Sem Limites, eu lembro dele. Ele tinha um capacetinho assim. Isso, exatamente. Ele lembra muito o Capitão Escarlate, né? Eu acho que é isso. Tenho quase certeza que é isso. Tem o autor Paul Sorvino nesse filme que fez Bons Companheiros. Ou seja, falando de máfia. Eu aposto que ele é o mafioso do filme. É um dos mafiosos. Legal, bacana. E agora eu passo pro meu mestre Vitor. Beleza. Bom, acho que aqui pra falar um pouco sobre... Eu acho que a gente tem que abranger um pouco mais o tema. Então eu vou falar agora um pouco sobre um anime. Um filme que pouca gente conhece. Esse filme estranhamente foi dublado por algum motivo. A Princesa e o Piloto é o nome do filme. Uhum. Esse filme ele é tipo também como se fosse algo retrofuturista. É numa época de guerra. E aí tem o país A e o país B e o país C. E aí tem o país A, que é onde se passa a história, tem o nosso amigo, o piloto, né? Que eu esqueci o nome dele em japonês, mas enfim, nosso amigo piloto. E ele é chamado ali pelo capitão dele para fazer uma viagem, que ele vai ter que sobrevoar linhas inimigas. E ele vai ter que levar uma mulher por essas linhas inimigas. E quem é essa mulher? Na verdade é uma princesa consorte que tem que ser levado para o local C para se casar contra o príncipe para conseguir a soberania do local A. Então, me dizer assim... entendi. É uma união estratégica, então. Exatamente. Tipo, o B é maior do que os dois separados, o A e o C. E aí, nisso de juntar com o casamento o país A com o país C, eles vão ficar mais ou menos igual ou um pouco maior para ganhar do B. Então, basicamente, esse cara, que é o piloto, ele tem que levar a princesa, que é a personagem, que é a segunda protagonista do filme, até o capital C. Só que por isso ele vai ter que passar por áreas onde é que a galera B domina. Então ele vai ter que mostrar que tipo, ele é um piloto super habilidoso. Só que aí eles vão se conhecendo mais, tanto a princesa quanto os pilotos, eles vão formando ali uma amizade. Não chega a ter um relacionamento, até porque pelo todo o contexto. E uma coisa que eu acho engraçada desse filme, que esse filme teve versões em DVD aqui no Brasil. Eu lembro de conhecer esse filme. Eu não comprei o DVD, mas eu lembro assim que eu descobri naquelas bancas do Mercado Extra, sabe? Que tinha uma época assim que tinha uma área só com DVD. Verdade. Eu lembro que eu já comprei muito DVD de Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que até tem uns Blu-ray de Cavaleiros do Zodíaco ainda dessa época. E eu acho que deve ter sido a Focus ou a Flash Star, que era que trazia muito filme assim de anime. E depois eu fui procurar e, cara, achei esse filme. Esse filme ele é interessante porque assim, ele não é nada de espetacular, mas eu acho a animação dele muito boa. A trilha sonora é bacana também. A história é boa, como eu falei, é um período assim meio tenso de guerra. Então acontece do avião deles ser metralhado, eles têm que parar, ficar um tempo ali para atrasar o casamento. Então, cara, tem muita coisa que acontece nesse filme. Esse filme, como eu falei, ele não é nada espetacular, mas ele é aquele tipo, sabe aquele arroz com feijão bem feito, assim? Sim. Uhum. Ele é um filme ok, mas ele é um ok muito bom. Num ok, sabe? Uhum. Ele não chega assim, nossa, que filme assim que você vai ficar pensando por dias. Não, mas é aquele filme que você vai assistir e falar, pô, é uma boa história, sabe? Valeu a pena eu ter assistido isso. Então, cara, eu acho que minha recomendação é essa pra quem não conhece e quem tiver a barreira de gostar de anime, mas só ver anime dublado, que eu acho muito difícil hoje em dia, mas enfim, pode procurar que tem a dublagem na internet, já deve ter dublado pra assistir. Então, a minha recomendação de filme é essa, A Princesa e o Piloto. Legal, bacana. Bem, a gente não achou aqui nenhum streaming ou lugar que possa assistir esse filme, porém... será que tem a venda no DVD? Aqui, ó, clica no Google aí, ó, A Princesa e o Sapo. Pronto, que aparecer aí. E o Princesa e o Sapo? Não, Princesa e o Sapo não. Nossa, o Princesa tá é o piloto. Disney, velho. Mano, não sei o que tá pior hoje, você ou você? Os dois. Princesa e o Piloto. Princesa e o Piloto, galera. Não confunde a gente, não. Será que tem pra vender? Coloca aí. Ali em shopping pra gente ver se tem um DVD. Vamos ver. Se ainda existe o DVD pra comprar. Tem. Existe. Caraca. No Mercado Livre tem, na Shopee. Legal, cara. Eu gostei bastante da história. Eu gosto desses filmes, assim, envolvendo matemática de guerra. Mano, é bem legal esse filme. E fora que me lembrou... Mano, é porque, assim, lembrou anime e tal... E aí até, por estar num contexto de guerra, o Spy X Family. Ah, Spy X Family. Tipo, tem uma pegada tipo de arte ali, meio que de estética, meio Spy X Family ali que eu vi você assistindo, então, sabe? Me lembrou bastante. Uma parada meio retrofuturista e tal. Fiquei com vontade de assistir, bacana. O filme agora aqui, pra dar 5 vai lá, continue. Falar?
Agora esse aqui eu tenho propriedade pra falar. Aê, boa. Esse é o terceiro. Vamos ver se o segundo ele não falou nada. Então esse eu espero bastante texto. Vai cumprir deixar aqui a tabela. Pode deixar. Bem, esse é um filme irlandês, tá? Quando eu falei que o maluco é cinéfilo, 2 filmes em espanhol e um irlandês. Cara, eu sou muito fã desse filme. Eu achei esse filme na Netflix há muito tempo, mas eu achei ele umas 3 vezes. Porque é um filme assim que eu acho que eu gostaria de ter acontecido comigo na adolescência, tá ligado? Caraca, então deve ser o filme. E o que acontece? Esse filme eu já vi alguns vídeos na internet do pessoal falando sobre ele. Mas sinceramente eu não sei se é um filme hypado. Eu pelo menos nunca ouvi o pessoal falar: um filme que você gosta muito, Sing Street. Eu nunca ouvi falar desse filme. Eu já vi vídeos esporádicos, mas nunca ouvi o pessoal falando. Literalmente a história é um carinha chamado Connor. E o que acontece? O Connor, ele entra numa escola nova e ele é um cara muito fechado. Ele é daquelas escolas que só homem estuda, sabe? Tá, tipo aqueles colégios internos só de um sexo, tá? Aí, cara, tinha uns caras lá muito chato, tem um valentão lá e tal. E aí, cara, ele acaba se atraindo pra uma menina que literalmente mora na frente da escola dele. E, tipo, é uma menina muito gata e tal. E só um fato, esse filme se passa durante os anos 80 na Irlanda, lá em Dublin. Ok. E aí o que acontece? Era a época do auge ali dos anos 80 do The Smiths, né? The Cure, bandas que... querendo ou não, são famosas até hoje. Famosas indies, né? Que são famosas. The Smiths, então, né? Eu conheço bastante. Conheço. A também, tipo, só essas bandas assim, meio da Inglaterra, tal, tava fazendo um sucesso mundial absurdo. E aí, ele acaba fazendo amizade com um cara lá, o Brandon, se eu não me engano. E os dois falam, e se a gente fazer uma banda, né? Porque o Connor até então ele escrevia e tal. Aí beleza. Aí o Brandon é um cara desenrolado, aí ele arruma uma turma, cara, pra fazer uma banda. E aí ele aproveita essa e já vamos lançar o primeiro videoclipe. Quem ele chama? A menina. Caraca, pra ser estrela do videoclipe. E aí começa um romance, um drama familiar. Cara, eu amo esse filme, é muito bom, cara. Caraca, vi. Sing Street. Pô, pior, a premissa é muito boa, velho. Realmente interessante. É muito bom esse filme, cara. Tipo, eu gostei uma pegada teen mesmo, né? Um filme mais teen mesmo. Sim, demais. Porque eu queria que acontecesse comigo. Porque quem me conhece mais de perto sabe, eu toco violão, eu canto, eu já cheguei a cantar em barzinho e tal. E, cara, você é louco, tem uma banda assim. E a galera se compromete, né, velho? Nossa, mano, o bagulho sensacional deve ser, cara. Realmente. E a trama também, né? Muito top. E eu imagino que a trilha sonora também seja muito boa. Olha quem está nesse filme, o Aidan Gillen. O Mindinho de Game of Thrones. Esse canalha. Ele é irlandês? Ele é irlandês. Caraca, mano. 56 anos, nasceu lá em Dublin, na Irlanda. E essa é a minha indicação. A Sing Street. Você encontra ela no Amazon Prime. Como sempre, Prime salvando a vida do, né? Olha, do proletariado. Hoje do Amazon Prime, cara. Aqui. Todos que você falou tem no Amazon Prime, impressionante. Sim. Bom, e agora, Will, última. Sim. Vamos ver se você vai me surpreender igual o segundo. Meu último filme se chama... Meu último filme tem um super-herói, mas ele não é o protagonista do filme. Putz, eu acho que eu já sei. Não, chuta. Não, deixa você falar primeiro. Não, chuta. Aqui você não vai saber, tenho certeza que você não vai saber. Cara, não, só com essas informações eu não vou saber. Então beleza. O nome do filme é Tempo de Crescer. E no inglês é Pepperman. Pepperman. Ele... Tempo de Crescer realmente não. Bom, ele é um... Esse com o Ryan Reynolds. Ian Reynolds, isso. Ryan Reynolds. E aí, eu só assisti esse filme porque tem um super-herói na capa do filme, né? Que sim. Meu pai pegava uns DVD na locadora e eu vi lá o Ian Reynolds lá como super-herói de capa. Eu falei, mano, vou assistir, que é um filme parece um super-herói. Mas não, ele é uma comédia dramática. E o protagonista é um ser humano normal, assim, aparentemente normal, mas ele tem um amigo imaginário, que é o Ian Reynolds. Certo, Ian Reynolds, a gente entendeu. Ele se muda para uma cidade para escrever. Ele
Ele tem uns problemas de bloqueio criativo, só que ele chega numa... Ele é um escritor, então? É, ele é um escritor. Tá. Só que lá ele tem uns problemas de processo criativo e tudo e tal. Ele tem meio que uma infantilidade, maturidade, sabe? Ele tem um problema de lidar com a sociedade. E com isso, tem esse personagem, o Ryan Reynolds, que ele é um amigo imaginário que quando é criança ele... Caramba, que plot, velho. Ele nunca se deu bem, tipo, na infância, ele não sabe ter decisões corretas, acha que alguma coisa vai fazer mal. E aí o papel do Ryan Reynolds, que no filme é Capitão Excelente, é decidir as coisas por ele. Tipo, você não vai fazer isso. É como se... É tipo eu fazer uma merda e o Messi fala, não, William, não faz isso, entendeu? Aí beleza. É de como se ele fosse a voz da consciência. Exatamente. Dele, né, caraca, mano, parece interessante. Parece muito interessante, cara. E eu tô olhando aqui o elenco. Mano, e é um elenco... vontade, mano, cara, é um elenco bom, velho. Como assim ninguém Ryan nunca falou? Reynolds, Emma Stone, o Jeff Daniels, a Lisa Kudrow, a Phoebe de Friends, velho. E o Kieran Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin. Caraca, ele tem um irmão que faz filme? Que inclusive fez a The Succession, ganhou Grammy e os caras... Grammy não, Emmy. E o Oscar de melhor ator coadjuvante esse ano. Caraca! Aí, ó, cinéfilo, galera. Quando eu falei, o maluco disse que não é cinéfilo. E aí, cara, mas que elenco. E aí esse cara aí, ele conhece a Gwen Stacy, que é a Emma Stone, só que tem outro nome no filme, Abby, isso. E a Abby tem 17 anos no filme, só que ela é mais inteligente e tudo. E o ator... O Ryan Reynolds? Não, o ator protagonista, é o cara que fez Debi Lloyd. Qual é o nome dele? O Jeff Daniels. Jeff Daniels. Ah, tá. Não é o Jim Carrey, é o outro. Né? É o Lloyd. Ele arruma ela como babá, só que ele não tem criança. Ele falou, eu quero que você seja babá lá em casa, beleza. Aí ela chega lá, papum, e cadê a criança? Não, eu que sou... Você vai ser minha babá. Aí, beleza. Bizarro. Mano, é bizarro, velho. É bizarro. Esse filme do eu, segundo que ele falou que é meio bizarro. Aí, beleza. Só que não, trata normal, ela, tudo. Ele nem fica em casa direito, ela faz uma sopa pra ele, tudo e tal. Então não é bem uma babá, né? É meio como se fosse ela virasse uma diarista dele. Isso. Só que aí eles têm uma amizade, tipo, ela com o jeito dela de ser com mais conhecimento do mundo, ele já é um pouco mais fechado, tem problemas com processos criativos, os dois se encontram, formam uma amizade e no final do filme ele até consegue fazer o livro. Ele consegue até produzir o livro. Não, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Ryan Reynolds é o protagonista do filme? Não. Ele não é um coadjuvante. Ah, tá. Então, peraí. O Lloyd, que é o verdadeiro protagonista do filme? Exatamente. Caraca, eu não tinha entendido isso até agora, mano. Eu também não. O Lloyd que é o... Eu achei que era o Ryan Reynolds, tipo, interpretando dois papéis. Não. Ele não. E aí tem uns conflitos lá que ele também é casado com uma mulher que é médica, tudo, só que... Ela vê que ele realmente tem umas ideias meio doidas, tipo, ele tá lá na mesa do restaurante e o Lloyd começa a dar nome pra comida e a médica fala, mano, meu Deus, que eu casei com esse cara, velho. E aí, com essa mina não, essa mina, a Gwen Stacy lá do filme, tem um papo legal com ele e tudo, e aí no final eles meio que se separam, não vou falar o porquê, vocês vão assistir o filme, e ele até amadurece um pouco mais, o Capitão Excelente sai da vida dele, e é isso, mano, foi um filme que eu gostei, não vou mentir, um filme que eu gostei. Mano, tempo de crescer. Não é um dos filmes que eu falaria, nossa, eu vou assistir esse filme, mas se não fosse o Ryan Reynolds na capa do filme... Eu não assistiria. Eu achei bacana porque você explicando parece ser um filme sobre amadurecimento mesmo. Exato. Velho, exatamente. Ou seja, aqui a gente descobriu que pro Will assistir qualquer filme basta ter um super-herói na capa, né? Entendeu? Amadurecimento, né? Aí, ó, tá vendo? O problema é que o Will não entendeu a mensagem. Legal, bacana, cara. Bacana. Mas boa, realmente. Olha, mano, me surpreendeu. Eu achei que ia ter Vingadores. Não. Ia ter o Hulk do Eric Bana ou do Edward Norton. Que você fala. Não, o Edward não foi bom, o outro foi ruim. Ah, para com isso. Não, você não teve infância assistindo esse filme por isso. Cara, o Edward Norton é um baita de um ator, né? Cara, eu assisti um filme dele uns dias atrás, Uma Outra História Americana. Mano, foda. Uma Outra História Americana, não é nem a primeira, tá? É a segunda. É um filme que fala sobre nazis, tá? Mas assim, nazis, tá? É foda. Nazis, tá? Eu tentei não falar, né? Mas acabei falando assim. Não, mas tudo bem, pô. Deu pra entender. Eu não tenho certeza se o YouTube vai barrar o que a gente disse. Eu vou editar no final. É só a gente fazer um tarja, Mas enfim. Ótimo filme. Clube da Luta também, né? Clássico. O Edward Norton, baita de um ator. Baita ator.
Boa recomendação. Ótimo. E por último, nosso mestre... Vai, Matheusão, solta o verbo. Galera, esse vai ser o filme que eu vou falar menos, porque esse filme, qualquer spoiler que eu possa dar pode destruir a experiência desse filme. Caramba. Esse filme é chamado, cara, é um filme extremamente cult, que ele, tipo assim, ele saiu mais ou menos na época de Matrix, ele foi ofuscado por Matrix, esse filme. Caramba. Que é chamado Cidade das Sombras. Mas se você procurar Cidade das Sombras no Google, você vai ver que aparece outro filme, que é um filme recente, mas é o de 1998. Cara, esse filme é assim, eu vou dar o comecinho da história do filme, só pra vocês entenderem. Tem o protagonista que é o John Murdock. E ele acorda mais ou menos num apartamento, sem memória do que aconteceu, e lá ele encontra uma mulher assassinada. Só que ele não se lembra de nada, ele tem amnésia. E assim, ele sai, começa a andar pela cidade, aí uns guardas, um pessoal assim vai atrás dele. E ele meio que, cara, tá perdido, não acredita que ele teria matado uma mulher. E aí depois ele encontra com um médico que sabe do passado dele, sabe que, tipo, fala, eu conheço você é John Murdock, e vai ali pra dar umas ajudas pra ele. Mas, cara, daqui pra frente eu prefiro não falar mais desse filme, porque esse filme é muito bom. É uma ficção científica bem feita, cara. E tem assim, tem uns toques bem bacanas. E tem um lance assim que eu não posso esquecer de citar, que nessa cidade nunca fica de dia. É uma cidade sempre à noite. Sério? Então é aquele clima assim bem pesado, é uma atmosfera quase gótica moderna, assim, um noir de filme de investigação, mano. É um mistério, mas ao mesmo tempo é uma ficção científica. Cara, esse filme é muito bom. Então assim, eu não vou falar muito desse filme por causa disso. Mas, cara, tem na Apple TV... E tem ali, tá falando que também tem no YouTube, na Prime Video. Com certeza, né? Com certeza. Então eu vou até reassistir esse filme com o Vinícius pra ele ver esse filme. Bacana, cara. Mas esse filme é da hora. Procurem esse filme. Procurem Cidade das Sombras 1998. Que se vocês procurarem vai aparecer um filme de 2008, nada a ver. Ou também Dark City, A Cidade das Sombras. Que eu já vi também com esse subtítulo. Mas é bem legal, galera. Bem legal, procurem sobre a Cidade das Sombras, que vocês não vão se arrepender. Claro, se vocês gostam de ficção científica e investigação, mas é muito bom. Top. Gostaram da lista? Eu gostei, cara. Eu achei interessante. Eu gostei também. Eu também, cara. Nossa, eu fiquei com vontade de assistir aí. Pra falar a verdade, todos os filmes de vocês, eu fiquei com vontade de assistir. Eu também, cara. Porra, esse último do Will ainda realmente me pareceu muito bom. Mas eu acho que você não vai gostar do último, não. Porque ele é, tipo assim, ele é um pouco mais... Ele não tem muito algo empolgante, entendeu? Não, mas, ele mano, é só um filme pra refletir, tipo... eu sei, mano, mas eu assisto filme assim. Reflexão são ótimos, cara. Pô, cara. Ele é mais um filme de sessão da tarde, tá ligado? O filme Tempo de Crescer. Mas é meio que essa ideia também, eu acho, aqui desse podcast mesmo, tipo, né, desse capítulo. Não sei, filme Sessão da Tarde. Não, sim, mas nem sempre eu assisto filmes que só tem ação, não. Mas eu fiquei curioso com Shakma. Eu quero assistir Shakma é bom demais. Cara, Shakma é um primor. É um primor é bom. De atuações do babuíno, é a melhor do filme. Mas parece que mesmo pegar, tipo, Anaconda... Tipo esse filme aí. Aquele... filósofo. Não, é Piton. Como diria o filósofo Piton. Não, mas tem aquele também que é de um jacaré que fica invisível. Ô, louco. Também assassino. Tem aquele dos coelhos gigantes. Os tubarões. Tem o pneu assassino. Mano, tem aquele do carro. Nossa, eu quero Mano, o Carilson, ele tem uma tese de mestrado explicando... o do Stephen King? A jornada do herói daquele carro. Caramba, tem um filme também de terror. Carlota, né? Christine, o carro assassino. O carro assassino. Cara, eu tenho que falar. Esse sino aqui, ó. Ai, caralho. Não dá, velho. Porra. Pô, mano, mas tem que falar, cara. Parece que todos os livros do Stephen King fizeram algum filme, mano. E o filme do Stephen King é muito bom, velho. Muito bom. Então, eu ia falar ele aqui, só que por ser um filme do Stephen King e é muito bom, falei, não, o pessoal conhece. É conhecido. Esse Tempo de Crescer, eu realmente, cara... Pelo elenco, velho, eu não acredito que esse filme flopou. Um filme que eu quero, tipo, que é muito escondido e eu tento achar que é um livro do Stephen King. O nome do livro é A Hora do Lobisomem e o filme é A Bala de Prata. Passava nos anos 80 na Globo porque eu vi, né, no YouTube um trailer. Né, tipo a propaganda. Isso mesmo, propaganda. E, mano... Mas o livro você tem, aquilo lá que você já me falou. Lobisomem, muito bom, cara.
E também tem várias adaptações da Carrie Estranha. Inclusive, galera, a Carrie Estranha é meu livro favorito, cara. Eu li Game of Thrones. Não, mas eu li Senhor dos Anéis, mas a Carrie me deixou com sentimentos... Mano, mas assim, eu tenho uma ideia, eu tenho uma seguinte tese, que pra mim os filmes do Stephen King são, os antigos são melhores. Por exemplo, o It. Com certeza. Eu prefiro o It antigo. O It antigo, porque esse Pennywise, né, mano, não, que ele foi muito tecnológico, o outro já era mais assim, da questão artística mesmo. Mano, e aquele cara, velho, ele tinha umas horas assim, que ele dava umas risadas que ele realmente parecia um palhaço. Tipo, o Pennywise, ele só tá na forma de palhaço nesse novo filme por motivos. Ele não dá nem uma risada. Mano, mas assim, o ator que faz o Bill Skarsgård é muito foda. Ele é muito bom. Eu conheci ele na série Hemlock Grove, que tinha na Netflix. Não sei se tem mais. Mas é uma série de terror muito boa, mano. Foi onde eu conheci esse ator. Ele é muito bom ator, cara. Muito bom. E também outro filme que eu gosto demais, que é a adaptação de livro do Stephen King, é Um Sonho de Liberdade. Cara, aquele clássico lá dos anos 90. E o cara lá que fez o Forrest? Morgan Freeman. Ah, não, então eu tô confundindo com outro. É um filme do Morgan Freeman. Tô confundindo com A Espera de um Milagre. Do Tom Hanks, não. Então, confundi. Esse aqui, ó. Cara, esse filme é demais, é um clássico do cinema. Há quem diga que é o melhor filme de todos os tempos. Eu já acho exagero. Mas é um filme muito bom. Mano, tem um filme que eu não vou recomendar porque eu ainda não vi, mas eu fiquei sabendo recentemente que tem um filme de A Cor Caiu do Espaço, do Lovecraft, feito por Nicolas Cage. Caraca, cara. Por isso que eu tô com o pé atrás desse filme, porque o Nicolas Cage ou ele faz filme muito bom ou ele faz filme muito ruim. Não existe meio termo pra mim, pro Nicolas Cage. Eu não conheço nenhum muito bom, cara, do Nicolas Cage, cara. Cara, eu não sei, eu acho que ele se entra no ruim, mas eu gosto, que é o Aprendiz de Feiticeiro e tem também... Nossa, esse foi relíquia, cala minha boca. Muito bom mesmo, Aprendiz de Feiticeiro. Não, e aquele lá do Mercador de Armas lá também dele? Curto muito não, cara. Eu acho bom. Mas assim, e o Motoqueiro Fantasma? Não, mas esse aí é top dos top. Não, para, cala a boca. Vamos ter um embate já. Não. Cala a boca você. Não me manda calar a boca não. Vagabundo. Caralho. Caralho. Falar mal do Motoqueiro Fantasma, mano. Não, eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que é um filme trash. Mas é bom. Trecheira da Marvel. Mas é bom. Não tô dizendo que é ruim. Não, mas é bom então. Ele é uma nota 6. O jogo de Play 2 é melhor do que o filme. Para, velho. Cara, a trecheira da Marvel é Thor, Amor e Trovão, rapaziada. Não, aquele filme ali é um lixo. Infantilizou o Thor de uma maneira. O Thor beleza, mas ele mano, já o Gore, Carniceiro dos Deuses, mano. Você pegar o quadrinho ali... Não. Mano, ele já tava infantilizado, mas naquele filme ali você vê... Não tem como você dar risada num filme onde tem o Gore, velho. O Carniceiro dos Deuses, onde perdeu a família, amigos, tudo. A raça dele foi destruída e o cara ainda faz isso com o filme, velho. Não é um background triste? É. Aí, ó, igual do Superman, mais do que o do Batman. Não. Voltando ao primeiro episódio, hein, pessoal, aqui, hein, galera. Perdeu no argumento. Mas o Gore, ele emana essa tristeza dele. Superman não. Superman, mesmo com um fracasso, ele... mano, sorrindo, tal, esperança. Tá bom. Porque é isso que ele é. Você concordou comigo. Não. Mas eu acho que pro episódio de hoje, né, galera? Eu acho que foi isso, foi bem bacana. A gente comentou aqui sobre os filmes. Espero que vocês gostem e procurem assistir pelo menos um desses filmes e comentem aqui pra gente o que vocês acharam. Se vocês já assistiram algum desses também, vai que a gente não assistiu, mas outras pessoas assistiram, tá? Então recomendo. E galera, procurem, comentem, segue a gente nas redes sociais de novo, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente e é isso aí. Valeu, galera. Um abração pra vocês. Falou. É hora de dar tchau. Tchau. E aí a produção não consegue ligar o botão de desliga e a gente fica aqui meia hora falando besteira. Eu corto, porra. Tá gravando de novo, burro.